Fala comigo, man. Steve Santos aqui com vocês. Uma breve análise de uns 2 minutinhos sobre a geopolítica e econômica do que está acontecendo nesse conflito envolvendo tanto os Estados Unidos como Israel e o Irã. Vamos pegar aqui uma fala do Marco Rubio para entender o que está acontecendo. And this is a week in Iran. Imagine a year from now. So that had to happen. Obviously, we were aware of Israeli intentions and understood what that would mean for us, and we had to be prepared to act as a result of it. But this had to happen no matter what. Ele está falando que Israel pode ter as intenções dele em está atacando o Irã, mas isso tinha que acontecer de um jeito ou de outro. Secretary, President Trump said overnight that his top choices to now run Iran were killed in the strikes. Does the United States have a firm plan for how they intend to handle this power vacuum in Iran to ensure that an Iran hardliner does not take power? So two things can be true. Number one is our mission and our focus is the destruction of their ballistic missile capabilities and their ability to manufacture them, as well as Ele está falando que o objetivo dos Estados Unidos é destruir, no caso, os mísseis balísticos iranianos e a capacidade iraniana de fabricá-los. the threat posed by their Navy to global shipping. That's their objective. That said, we would not mind, we would not be heartbroken, and we hope that the Iranian people can overthrow this government and establish a new future for that country. We would love for that to be possible. But E ele espera que o povo iraniano, né, estabeleça um novo futuro para o Irã. Aproveite essa oportunidade. the objective of this mission is the destruction of their ballistic missile capabilities and of their naval capabilities. Novamente que o objetivo dessa missão é destruir a capacidade iraniana de mandar mísseis balísticos, né, contra os aliados americanos. Yeah. So are you saying, based on that, are you saying that there is no responsibility, no plan for the U.S. to at least play a role in whatever government comes next? We'll see how circumstances play out, but I'm telling you what the objectives of this operation are. The objectives of this operation are to destroy their ballistic missile capability and make sure they can't rebuild it. And make sure Novamente ele está reforçando que o objetivo dessa missão é destruir os mísseis balísticos iranianos e fazer com que o Irã não seja capaz de reconstruir esses mísseis balísticos. Não sei se vocês já acompanharam, mas os Estados Unidos já fez um primeiro ataque anterior ao Irã no programa nuclear iraniano. that they can't hide behind that to have a nuclear program. That's the objective of the mission. That said, abundantly clear, we would Que foi o que ele falou agora, que esses mísseis balísticos eram uma forma do Irã se proteger para construir por trás um programa nuclear. Agora eu vou falar para vocês um breve histórico assim, envolvendo tanto o Irã quanto os Estados Unidos. Um breve histórico do que é o Irã, o que é esse combate. Ó. Vamos fazer um breve comparativo aqui. Digamos, Brasil e Irã. Qual que é a diferença de força militar de um para o outro? É a mesma. É basicamente a mesma força militar. O Irã investe 20 bilhões, digamos, em reais no armamento bélico e o Brasil também 20 bilhões de reais. A única coisa que o Irã ainda é superior ao Brasil é na força de drone. Tanto é que mandou drone para tudo quanto que é lado, né? Mandou drone inclusive para a Arábia Saudita e para Emirados Árabes Unidos, que são nossos dois maiores aliados no Oriente Médio. A Arábia Saudita hoje é nosso maior aliado político no Oriente Médio, cerca de décadas de parceria. E os Emirados Árabes Unidos são o maior parceiro comercial nosso. A gente vende carne bovina, carne de frango, soja, açúcar. E aí vinha uma pergunta, o Brasil entraria num conflito desse? Vamos lá, para o Brasil entrar em um conflito armado, qual que é a referência? Você tem primeiro um país tem que entrar, para depois o Brasil entrar. E esse país que eu estou falando aqui, é qual país? Os Estados Unidos. Só que não é só os Estados Unidos entrar nesse conflito, porque senão o Brasil já tinha entrado em mais de 1000 conflitos aí, depois da Segunda Guerra Mundial. É necessário um ataque direto ao povo brasileiro, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando houve, além dos Estados Unidos entrar na guerra, submarinos alemães e italianos
bombardearam um navio mercante brasileiro, neutralizando 600 brasileiros. Aí foi quando o Brasil entrou no conflito. Mas fora isso, o Brasil não vai entrar de graça em qualquer conflito depois que os Estados Unidos entrarem, né? Então, comparativamente, quais são os aliados hoje do Irã? Você tem o Hezbollah, você tem o Hamas ali na faixa de Gaza, você tem o Iraque e a Síria. São os 4 aliados. Se você for comparar, tá, Steve? Então, compara quais seriam os aliados iguais, digamos, se o Brasil entrasse em um conflito contra os Estados Unidos. É como se a gente chamasse os argentinos, uruguaios, paraguaios e bolivianos para um conflito armado contra os Estados Unidos. Não duraria meses, gente. Que foi o que o presidente Trump falou. Ele falou, esse conflito aí vai durar semanas, entendeu? Apesar que o Irã está resistindo, mesmo após o líder supremo deles, o Ali Khamenei, ter sido neutralizado, eles estão resistindo. Mas é uma resistência que não dura mais do que algumas semanas, no máximo meses, né? Vamos ouvir um pouquinho agora do Marco Rubio falar um pouquinho sobre esse conflito para a gente entender bem o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Marco Rubio falando. I'd love for there to be an Iran that's not governed by radical Shia clerics. As I've said myself repeatedly for years, the leadership of that country does not reflect the people of Iran, and I think that's been Está falando que a liderança do Irã não reflete a população do Irã. pretty apparent in the protests that you've seen. If there's something we can do to help them down the road, we'd obviously be open to it, but that's not the objective. The objective of this mission is the destruction of their ballistic missile capability. E ele repetiu isso, ele está repetindo isso várias vezes, até parece que já é uma coisa pronta, né, preparada para responder para a mídia, que o objetivo é destruir a força balística do Irã. What now? Regime change has not gone well for the United States for many, many decades. How do you assure the American public that things will not get worse for the next regime that comes in there and replaces the Well, Agora deu para ouvir direitinho o repórter perguntando, que os outros estavam muito baixos. Esse daí perguntou como é que os Estados Unidos vai garantir que o próximo regime que vai ter lá no Irã não é pior do que o que está hoje. we would love to see this regime be replaced. And ultimately, as the president has said, he calls... No, but let me finish my answer. Aí ele estava falando, né, que a gente adoraria ver esse regime ser substituído. Aí o cara interrompeu, ele falou, não, let me finish my answer. Deixa eu terminar minha resposta. As the president said, he would love for the people of Iran to use this as an opportunity to rise up and remove these leaders. They've been wanting to remove them from a long time. Ele espera que o povo iraniano pegue essa oportunidade para remover esses líderes, né, que era uma coisa que o povo iraniano estava querendo há muito tempo. Seen successive waves of protests, and we've seen them slaughter Porque estava tendo muito protesto, inclusive. people. Okay? But the objective of this mission is to make sure they don't have these weapons that can threaten us and our allies in the region. That's why we're doing what we're doing now. And while we would love to see a new regime, the bottom line is no matter who governs that country a year from now, they're not going to have these ballistic missiles and they're not going to have these drones to threaten us. That's the Então ele conclui dizendo assim, que não importa qual regime que vai surgir depois deles, esse regime não vai ter mísseis balísticos, não vão ter essas armas para ficar ameaçando os Estados Unidos e os aliados americanos. Então, família, essa era uma breve explanação que eu tinha para fazer sobre esse conflito geopolítico que está acontecendo aí envolvendo os Estados Unidos, Irã e Israel. Curta aí, comente o que você está achando, se realmente você tem uma opinião parecida ou se você discorda em relação ao Brasil entrar nesse conflito e como que você visualiza esse conflito, quem ganha, quem perde, se a China ainda vai entrar, se a Rússia vai ainda mexer nesse balaio de gato aí. Um abraço.